Ainda falando sobre a eleição americana, nós temos um convidado, aliás, ele tem mais de 44 anos de trabalho no Itamaraty, conhece como poucos a política externa do Brasil e foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Embaixador Roberto Abdenur, bom dia, como sempre, muito obrigado pela gentileza do senhor. Bom dia, é um prazer, por favor. Ô, embaixador, muito se falou desde ontem da eleição, as avaliações, e agora, claro, o grande foco é como será a gestão de Donald Trump diante da Casa Branca. Ele vai ter a maior base republicana desde 1928, mas nós já falamos aqui que ele não tem uma boa relação com o próprio partido. O que será que é possível esperar em relação às propostas dele? Ele falou muito na campanha, só que ele como presidente será outro, não o Trump da campanha? Olha, isso até certo ponto é verdade. Há uma diferença muito grande entre o que um candidato diz e professa durante a campanha eleitoral e aquilo que ele vai fazer ou aquilo que ele vai conseguir fazer uma vez sentado na cadeira da presidência da República. Uma vez sentado na cadeira da presidência, a pessoa está sujeita, obviamente, a uma série de restrições, de limitações, de ordem legal, de ordem institucional, da pressão pública, de governos estrangeiros, etc. Eu acho que o Trump já começou, de certo modo, a mostrar uma certa moderação no seu discurso de aceitação da vitória, quando ele fez um discurso bastante bom, bastante equilibrado. Naturalmente, o Trump tem ideias extremistas e vai, em alguma medida, tentar implementá-las. Mas, como eu dizia, uma vez na presidência, as coisas tendem a mudar. No que diz respeito à relação dele com os membros do partido que o tinham repudiado ou que dele se tinham afastado, não há dúvida de que agora todos irão abrigar-se no regaço do Trump. Isso já começou com o presidente da Câmara de Deputados, Paul Ryan, que tinha se afastado dele, tinha sido muito crítico dele e agora já volta, digamos, a incorporar-se à equipe do Trump. Aliás, essa é uma grande incógnita. Como o Trump nunca teve um cargo executivo, um cargo de governo, e teve uma assessoria meio que improvisada durante a campanha, a grande expectativa agora é saber quem ele vai convidar para ocupar posições decisivas na administração dele. Embaixador Roberto Abdenur, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Para o Brasil, o senhor que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, entre outros cargos que o senhor ocupou no Itamaraty, é possível dizer que vai mudar muito a política, as relações entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos com a posse do novo presidente a 20 de janeiro do ano que vem? Olha, eu não acho que haverá nenhuma mudança significativa. O Brasil não fez parte, nem teria por que nem teria por que ser objeto de menções durante a campanha eleitoral. O Brasil não é um país em estado de convulsão. Os Estados Unidos, durante a campanha, e o Trump especificamente mencionou países que estão em estado de convulsão e onde os Estados Unidos intervieram militarmente, como o Iraque, o Afeganistão, mais recentemente a Síria. Ou então o Trump fez referências a países aliados com os quais os Estados Unidos têm algum problema. Isso não é o caso do Brasil. Ele tampouco falou de América Latina em geral. O único país da América Latina de que ele falou, e falou muito agressivamente, muito criticamente, foi, como sabemos, o México, com a ideia estapafúrdia de levantar um muro ao longo de toda a fronteira, de denunciar o acordo comercial do chamado NAFTA com Canadá e México. Ele não se referiu à América Latina. No caso da eleição da Hillary, a nossa relação com os Estados Unidos iria avançar de maneira mais fluida, mais previsível. No caso do Trump, naturalmente, as coisas não poderão ser tão fáceis, mas isso não significa que haverá grande dificuldade na relação. Há uma circunstância, digamos, desfavorável, inoportuna para o Brasil, que é o Trump
levou o sentimento protecionista crescente nos Estados Unidos a um paroxismo, a um clímax, ao propor a elevação de tarifas sobre a importação de produtos chineses de uma maneira arbitrária, à revelia da Organização Mundial de Comércio, enfim, ao rejeitar a priori a chamada parceria Transpacífico, que uniria os Estados Unidos e mais uma dezena de países num grande, imenso acordo comercial. Ele rejeitou isso a priori, não quer nem saber falar do assunto. Mas no caso do Brasil, as relações têm prosperado muito, as relações são sólidas, têm uma base muito sólida, de maneira que mesmo no caso do Trump, uma vez a poeira assentada, eu não tenho dúvida de que a diplomacia brasileira e a diplomacia americana se encontrarão e saberão retomar as relações que são sólidas, que têm bases sólidas, para levá-las adiante. Veja bem, há uma expectativa, por vezes, de certos setores da opinião, de que possa haver uma coisa sensacional, espetacular na relação Brasil-Estados Unidos. Não é esse o caso. As relações vêm se desenvolvendo de maneira segura, de maneira gradual, passo a passo. Esse é o trabalho, digamos, diuturno da diplomacia, que mesmo no caso de um governo Trump, eu tenho certeza prevalecerá. Denise. Embaixadora Denise, quem está falando, eu acho que a preocupação maior é quanto à instabilidade que ele possa gerar de uma forma geral, com algumas medidas como essa que o senhor mesmo citou, em relação à China. Ele tem outros posicionamentos na questão de defesa na área da Ásia, a proximidade dele com Putin. Então, tudo isso traz uma certa instabilidade. Levou um susto ontem do mercado financeiro, que hoje já passou um pouco após o discurso dele, mas esse é o receio maior, não é especificamente em relação ao Brasil, não é? Não, você tem toda a razão. Não haverá nenhum efeito direto sobre o Brasil da eleição do Trump, mas os efeitos indiretos, tanto na área política quanto na área econômica, serão bastante significativos. Perdão, eu estou bom. Os efeitos indiretos serão bastante significativos. Na área econômica, a política macroeconômica do Trump é uma política que levará ao endividamento dos Estados Unidos, ao desequilíbrio fiscal, ao aumento dos juros. Isso tenderá a desviar capital para os Estados Unidos em detrimento de países emergentes como o Brasil. Na área da política comercial, a atitude dele de rejeitar a parceria Transpacífico, de iniciar uma verdadeira guerra comercial com a China, isso terá um impacto significativo, se vier a ocorrer, em toda a economia internacional, afetando o Brasil. E isso, como eu dizia, justamente no momento em que o Brasil, pela voz do novo governo, pela voz do chanceler Serra, proclama a intenção de buscar ampliar as exportações brasileiras mediante novos acordos comerciais. Ora, o Trump levou para o protecionismo que vinha crescendo nos Estados Unidos a um ponto exagerado, com todas as suas ideias, e, portanto, há uma contramão, há o propósito brasileiro de avançar na área comercial topará com uma onda protecionista na contramão do nosso impulso, o que não será bom. Ok, embaixador Roberto Abdenur, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um abraço ao senhor. Obrigado. Muito obrigado.